Bom dia, senhora conselheira Eleonora Martins Silva, conselheiro João Nascimento, conselheiro professor Isidoro Zorzi, diretor-geral Dair, demais diretores, colegas da Gerges, convidados da transportadora Inácio, Eliane Pereira e Oxon Danini. Horizon. É Horizon, aqui está mais parecido com K do que R, desculpe. Mas tudo bem, Horizon. Estamos dando a abertura à reunião, à sessão ordinária desse Conselho Superior, número 07/2016, de 18 de fevereiro de 2016. Eu pediria a permissão e a gentileza dos conselheiros para fazer uma inversão de ordem da pauta. Iniciaríamos, se assim permitir, conselheira Eleonora, João Nascimento, iniciar pelo item 3. Então, item 3, matérias. 3.1, análise do processo número 002143-39.00/15 dígito 9, que trata do pedido feito pela empresa transportadora Inácio Limitada de revisão extraordinária das tarifas da travessia hidroviária de veículos entre os municípios de Triunfo e São Jerônimo. Conselheira relatora Eleonora da Silva Martins, conselheiro revisor João Nascimento da Silva. Passo a palavra à conselheira relatora Eleonora da Silva Martins. Bom dia a todos, senhores conselheiros, diretor-geral, representantes da empresa transportadora Inácio, colegas da casa. Do relatório. Trata o presente expediente sobre pedido de revisão extraordinária das tarifas da travessia hidroviária de veículos entre os municípios de Triunfo e São Jerônimo, operada pela empresa transportadora Inácio Limitada, protocolado na Gerges em 22 de outubro de 2015. A requerente alega a ocorrência de fatos supervenientes à edição da Resolução Decisória número 131, de 16 de julho de 2015, que fixou a tarifa para o automóvel equivalente em R$ 6,40, tais como enchentes nos meses de julho e outubro dos rios Taquari e Jacuí, paralisando serviços no total de 30 dias. Proibição de trânsito de veículos acima de 3,5 toneladas em algumas vias do município de São Jerônimo, conforme Decreto Municipal 4655, de 8 de outubro de 2015. Necessidade de aumento da tarifa para implantação de melhorias diversas. Diminuição de demanda e queda no faturamento. Previsão de aumento salarial decorrente do dissídio da categoria a ser implementado em março de 2016. Requer que seja fixada a tarifa em R$ 9,50 para o automóvel equivalente, considerando a projeção dos prejuízos do mês de outubro, ou, sucessivamente, R$ 8,90, conforme tabela contábil anexada. Apresenta ainda comparativo com os valores praticados em outras travessias próximas. A Diretoria de Tarifas se manifestou através das informações número 94/2015 e 02/2016, esclarecendo em síntese que as enchentes nos meses de julho e outubro causaram paralisações pontuais no serviço, sendo 5 dias em julho e 11 dias em outubro. Tal fato afetou o equilíbrio econômico-financeiro dos serviços pela redução do faturamento no montante de R$ 275.130,65, comparando-se ao mesmo período do ano de 2014. O valor da redução do faturamento foi somado à receita atualizada dos últimos 12 meses, a partir de outubro de 2015, e dividida pela demanda efetiva em automóveis equivalentes do período. O resultado é a tarifa de R$ 6,99 para o automóvel equivalente. Anexa a tabela com o cálculo das tarifas. As alegadas necessidades de recursos para a implantação das demais melhorias citadas estão sendo executadas na medida do possível, não dando margem à demanda tarifária em sede de revisão extraordinária. A queda de demanda de veículos e aumentos salariais por conta de dissídio coletivo previsto para 2016 serão tratados na revisão tarifária ordinária de maio de 2016,
de acordo com o estabelecido no artigo 4º da Resolução Decisória 131 de 2015. O decreto número 4.655, de 8 de outubro de 2015, estabelecendo proibição do trânsito de veículos de carga acima de 13,5 toneladas de peso bruto total nas vias que dão acesso à balsa, restou sem efeito, haja vista a execução pela delegatária das melhorias na infraestrutura da Rua Flores da Cunha, em São Jerônimo. A nova tabela tarifária, contendo os valores das tarifas revisadas, foi atualizada pela Diretoria de Tarifas, considerando os arredondamentos para as tarifas a serem praticadas. Foi realizada audiência pública no dia 27 de janeiro de 2016, na Câmara de Vereadores de Triunfo, conforme constou a ata número 01/2016. A Diretoria de Tarifas se manifestou novamente através da informação número 5/2016, reiterando os termos das informações DT 94/2015 e 2/2016. É o relatório. Obrigado, conselheira relatora, pela leitura do referido relatório do mencionado processo. Estão inscritos 2 representantes da empresa transportadora Inácio, que terão 15 minutos, que pode ser compartilhado ou não. Eliane Pereira e Orenson Danini. Ah, tá. Somente a Eliane vai ser pronunciada. Bom dia, senhor presidente, senhores conselheiros, senhora relatora, funcionários da casa. Na verdade, hoje a gente vem mais para agradecer a sensibilidade com que a situação da empresa foi tratada nessa situação de emergência, quase que de calamidade que aconteceu das enchentes de julho e outubro. Então, já foi muito debatido a situação no julgamento da revisão ordinária e também na audiência pública. Então, nós queremos mesmo agradecer especialmente a conselheira Eleonora, que nos recebeu aqui, que, na verdade, o Mesquita também, muito gentil em fazer as considerações do porquê que alguns itens, alguns fatores não iriam entrar nessa revisão extraordinária. Então, nós entendemos que está de bom tamanho. É claro que algumas questões, como o prejuízo foi lá em outubro, julho e outubro, a empresa continuou a amargar até o dia de hoje. Então, tem uma defasagem aí de 4 a 5 meses e que a gente vai buscar na revisão ordinária. Então, é isso. Nós queremos hoje, viemos aqui mesmo para agradecer a sensibilidade com que foi recebido esse nosso pleito. E deixo aqui em nome da empresa, agradeço demais. O presidente também foi até triunfo na audiência pública, também tivemos uma conversa e foi muito debatido. Então, acho que as questões já foram bem explicitadas. Enfim, muito obrigada. Obrigado, representante da empresa, doutora Eliane, pela manifestação e agradecimentos feitos a esta casa. Passo a palavra à nossa relatora para a sequência da fundamentação e voto. Da fundamentação. O serviço da travessia hidroviária de veículos entre Triunfo e São Jerônimo é prestado mediante autorização, ou seja, de forma precária e sem contrato de concessão, o que dificulta a atuação do ente regulador na edição de normas que assegurem a adequada prestação de serviços, o seu equilíbrio econômico-financeiro, a harmonia entre usuários e delegatários e a modicidade tarifária. Vale referir que no requerimento que embasou a análise desta revisão extraordinária, a empresa propôs que a tarifa fosse revisada para R$ 9,50, mesma tarifa requerida no pedido de reajuste tarifário ocorrido em julho de 2015. Os cálculos elaborados pela Diretoria de Tarifas limitaram-se a apurar exclusivamente o desequilíbrio econômico-financeiro decorrente da paralisação de 16 dias na prestação do serviço, advinda das enchentes nos rios Taquari e Jacuí. Entendo que os mesmos justificam a presente revisão extraordinária, visto que decorrem de caso fortuito e de força maior e que comprometem a operação dos serviços. Ademais, aproxima-se o momento para processo de revisão tarifária ordinária, com data base em 1º de maio de 2016,
conforme determinado na Resolução Decisória número 131 de 2015, ocasião em que será efetuada a revisão total de custos e de demanda, bem como deverão ser consideradas as demais ponderações apresentadas pela autorizatária. Sendo assim, voto por 1. Fixar os valores das tarifas decorrente do cálculo de revisão extraordinária para a travessia hidroviária de veículos entre os municípios de Triunfo e São Jerônimo, conforme tabela a seguir. Categoria Bitrem, tarifa R$ 62,90. Romeu e Julieta, R$ 48,90. Carreta, R$ 34,95. Caminhão truncado com 3 eixos, R$ 27,95. Caminhão com 2 eixos e ônibus, R$ 21,00. Automóvel com reboque, R$ 10,50. Automóvel, R$ 7,00. Carroça, R$ 2,30. Motocicleta, R$ 2,30. Bicicleta, R$ 1,40. Pedestre, R$ 1,75. Número 2. Determinar que a resolução da Gerges, que fixar a presente revisão das tarifas, seja fixada nos locais de embarque e desembarque de veículos e no interior das embarcações. 3. Encaminhar à SPH, Superintendência de Portos e Hidrovias, cópia da resolução para que adote as providências legais. É como voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Muito obrigado, conselheira relatora. Passo a palavra para o nosso conselheiro revisor, João Nascimento da Silva. Eminente presidente, eminente colega relator, eminente colega Isidoro Jorge, ilustre diretor-geral, ilustres colegas servidores da casa, ilustres representantes aqui da empresa peticionária. Na condição de revisor, examinei o processo às luzes das nossas disposições regimentais. E, em função disso, concluí que o processo tramitou normalmente, garantida a realização da audiência pública, ensejando as partes manifestações, e, por isso, emiti parecer no sentido de que o processo tinha condições de vir à votação em plenário. Das disposições definidas pela conselheira Eleonora, me chamou a atenção, e ainda me chama a atenção, apesar de ter recebido uma explicação a respeito. Os senhores observaram, vamos verificar aqui, que uma carroça paga R$ 2,30 para a travessia. A motocicleta também R$ 2,30. Uma bicicleta R$ 1,40 e o pedestre R$ 1,75. Me pareceu, de certa forma, desarrazoados esses valores. Fiquei imaginando, será que a bicicleta vai sozinha fazer a travessia ou vai o pedestre, o ocupante, o proprietário da motocicleta nela? Né? Então, parece uma citação jocosa, mas recebida, ilustre relator, uma explicação que, se não me satisfez por inteiro, e aí debite no meu pouco conhecimento do assunto, na minha falta de compreensão. Mas eu não estaria por invalidar ou tentar modificar o voto da relatora, que foi muito eficiente, mereceu os elogios recebidos da tribuna, não só por esse trabalho, não é? Mas pelo trabalho que faz nesta casa. Mas eu quero declarar que, para o próximo reajuste, eu quero me ater mais nesta questão. Quero me debruçar um pouquinho mais. E até fazendo um exame de valores. Será que um cavalo novo vale menos que um velho?
né? O cavalo não entra em consideração na travessia, entra só a carroça. Né? Então, coisas desse tipo que parecem assim meio hilário, mas no fundo, o cidadão que lá, ele que precisa fazer a travessia, fica pensando, por que eu tenho que pagar R$ 1,75? Mais do que a bicicleta. É mais do que a bicicleta. Feitas essas considerações, senhor presidente, e até em respeito aos ilustres representantes da empresa, que, na ocasião do reajuste, eu lembro bem, fizeram uma brilhante exposição aqui em plenário, e até me lembro que, tocado pelos argumentos utilizados na tribuna, sugeria que, diante da impossibilidade de dar deferimento à postulação daquele momento, a mesma poderia valer-se desse processo, não é, de revisão visando reconstituir o equilíbrio financeiro. Então, eu voto tranquilamente, conscientemente, de que a melhor proposta, neste momento, é a formulada pela nossa ilustre relatora, pela qual eu já antecipo que estaria aderindo ao seu voto. Obrigado. Conselheiro Isidoro Osório, Também me chamou a atenção. A mim também chamou a atenção esses valores, mas eu acho que não é o momento de discuti-los. E acompanho o voto da relatora e do revisor. Tudo bem. Porque a moto também não vai sozinha. Conselheira, algumas considerações complementares? Em primeiro lugar, quero agradecer os elogios aqui nessa sessão hoje. Quero também, de certa forma, não me desculpar, mas dar uma satisfação sobre o prazo que temos demorado para decidir os processos, né? Fizemos hoje, inclusive, uma reunião aqui com a presidência, com o Conselho Superior, para tentarmos agilizar os nossos processos internos, porque estamos em apenas 3 conselheiros para a relatoria, estamos realmente sobrecarregados, a casa está sobrecarregada, estamos com deficiência também no quadro técnico, né? Então, essas questões a gente tem se esforçado, né, para que os processos não se alonguem por tanto tempo. E acho que, dentro do nosso contexto, até que conseguimos deliberar num prazo razoável, que o pedido foi encaminhado pela empresa em outubro, estamos decidindo mais ou menos 3 meses depois. Talvez não seja o prazo, não é o prazo ideal, mas acho que toda a casa e o Conselho também trabalhou para que se pudesse deliberar sobre isso o mais rápido possível. Quanto às considerações sobre o valor do pedestre, podemos revisar isso agora durante a revisão tarifária que vai ocorrer no mês de maio, mas, historicamente, a explicação do valor do pedestre ser aumentado não é que o valor correto, não sei, talvez fosse o mesmo da bicicleta, talvez pela estrutura tarifária, eu não tenho certeza disso, mas a justificativa para o valor do pedestre ser aumentado é a existência de uma travessia exclusiva para pedestres no mesmo local e de forma a desincentivar o uso de pedestres nessa travessia, que é especificamente uma balsa travessia para veículos e transporte. Então, a justificativa é que esse preço do pedestre é sempre balizado a partir do preço da outra travessia, que é exclusiva de pedestres. Então, é uma questão de estratégia dos serviços, dos 2 serviços, pensado em conjunto, que o diretor-geral pode me corrigir se estiver errada, mas a ideia do valor do pedestre ser aumentado é justamente para desestimular o uso do pedestre, visto que existe uma travessia específica para passageiros ao lado da mesma travessia. São minhas considerações. Uma pequena consideração, senhor presidente. Realmente, essa foi a explicação que eu recebi da ilustre relatora.
embora não seja o momento apropriado, né, eu quero registrar a minha assim, preliminar discordância disso. Acho que ao invés de desestimular, tem que acontecer o contrário. Tem que estimular o uso. O patrimônio está lá, foi colocado à disposição do serviço público, tem que funcionar com o maior número de veículos e de pessoas possível, não ao contrário, desestimular. Porque isso vai em contrariedade à economia de mercado. Está na contramão do processo econômico. Nós temos que estimular a geração e a circulação da riqueza. Senão ela acaba se restringindo, não é? De forma tão acentuada que pode levar até à desnecessidade do serviço. Mas isso tem matéria para depois. Eu fiquei, na verdade, com a posição da relatora, tocado pela argumentação trazida, não é? Mas faço esse registro apenas para que a gente, na revisão, saiba que essa matéria vai vir para a discussão. Perfeito. Eu, antes de fazer o encaminhamento para a votação, queria fazer um comunicado e 2 ponderações sobre o processo. O comunicado, que essa é uma obsessão desse Conselho, diminuir prazo entre a solicitação e o atendimento final. E tanto é que nós estamos revendo e revisando o regimento interno para ficar matérias mais estratégicas, como o caso específico desse, concentrada com uma atenção especial e célere no Conselho Superior. E coisas que são mais recorrentes, a gente ter um campo intermediário para decisão e deixando o Conselho como um recurso. Então, essa preocupação da conselheira Leonor é importante e do conselheiro João, no sentido que, quando a gente começa a ler na fundamentação o assunto do processo, sempre cita-se quando é que ele entrou, 22 de outubro, essa é a pergunta. Nós estamos hoje exatamente dia 18, né, hoje, de fevereiro. Então, sempre a imagem nossa também está relacionada não só na nossa competência e coisa, mas também na celeridade. Eu sempre pergunto, como é que o nosso cliente lá fora nos vê? E a queixa generalizada não é em relação à GERG, é sempre em relação à resposta primeiro, né, e prazo. Essencialmente nisso aí. Então, muito bem colocado. E só para fazer 2 comentários. Só para ver se ajudo na sua colocação. Eu acho que o prazo foi bem razoável. Foi. Esse prazo não, e bem prazo razoável em função da nossa demanda. Claro. Eu acho que nós temos que também reconhecer o esforço da Casa, no sentido de abreviar o sofrimento dos que aguardam a decisão. Eu acho que o prazo foi bem razoável. Não, exato, e para justificar, na situação do regimento interno, no último ano nós tivemos uma demanda de 50 processos para o Conselho. De maio para cá, no novo regimento, nós temos 300 processos para o Conselho Superior. E observe bem, nós somos 3 hoje, conselheiros que têm o poder de relator, entre outras funções, e revisor. Então, 300 dividido por 3 dá 100 processos para cada. Então, isso também é uma preocupação interna e que tem uma repercussão externa. Então, só para dizer. E no caso, e aí eu quando estava lendo as tabelas, também me chamou a atenção. Não vou, mas vou ratificar a preocupação dos conselheiros, e aí eu me concentrei, como usuário de bicicleta, digo, eu vou atravessar sempre de bicicleta, na visão egoísta, né? Mas porque também sou apaixonado. Porque realmente, e eu acho que a justificativa está, não sei, é complexa, mas uma das justificativas é para desincentivar o uso dessa travessia, que talvez não tenha a mesma segurança para o pedestre que a outra possui. Então, esse é um assunto que nós vamos examinar com propriedade. E eu queria também dizer como é importante o conselheiro, qualquer conselheiro ou membro da diretoria que está relacionado a esse assunto, visitar em loco, né, as situações. E lá, no dia que nós fomos na audiência pública, a convite da conselheira Eleonora também, da empresa, a gente foi visitar as 2 travessias. E a gente já fez uma observação em loco. E aí é o cacuete de consumidor mesmo. Na travessia de pedestre, isso que a gente já deixou lá e acredito que já foi, a tabela de preço estava só dentro do barco.
mas o ato de tu tomar a decisão e usar o serviço é antes, né? Então, no caso da travessia de carros, e, enfim, e carroça, e bicicleta, etc., e pedestre, tem uma tabela muito bem colocada, com uma visualização perfeita. E a gente recomendou que a empresa fizesse a mesma coisa para a travessia de pedestre. Então, como é bom a gente decidir um processo quando a gente conhece em loco, né, situação reais. Então, só essa situação. Vamos encaminhar o voto. Conselheira Leonora, mantém o voto. Conselheiro João Nascimento. Voto com a relatora. Então, aprovado o voto da conselheira Leonora. Eu mantenho o convite de permanecer conosco, mas também deixo a liberdade de ocupar o tempo para outras atividades e agradecemos a presença e a participação. Queremos aqui também registrar os agradecimentos à diretoria de tarifas, né, que teve a concentração e a preocupação de analisar e deliberar dentro de um tempo recorde. Passando para a pauta número 1, então. Um abraço. Obrigado, hein? Apreciação da minuta da ata número 3/2016. Alguma ponderação, conselheira Leonora? Presidente, eu ia questionar se é possível nos conceder 5 minutos para acabar a leitura da ata. Tem duas alternativas. Eu normalmente leio antes, né? Até porque é a missão. Nós podemos concentrar, não vejo nenhum problema, 5 minutos. Acho que é melhor do que botar na próxima pauta, né? Então vamos dar os 5 minutos aí para cada um, quem não leu, para fazer a leitura dinâmica e depois submeter a aprovação. Voltando, retomando a nossa reunião, a conselheira Leonora aprova ou... Tem algumas considerações. Pois não. Na linha 14, onde diz conselheira relatora, deve ser conselheira revisora, que o conselheiro relator é o conselheiro Isidoro. Tá. 14, substitui conselheira relatora por conselheira revisora, ok? Isso. Na linha 61... 61. Que seja aberto um processo de análise das questões necessárias para atualizações cadastrais de forma geral e não autorizações. Perfeito. E aí, em seguida, eu acho que está repetido, porque ficou a alteração do cadastro dos usuários de forma geral, acho que pode ser eliminado, já que vai ficar substitui repetido. a palavra autorizações por Atualizações. E depois? Depois, acho que retira a alteração dos cadastros dos usuários de forma geral. Ah, tá. Porque é o mesmo. Isso, exclui. Cadastro de forma geral, tá bom. Mais alguma coisa? Na linha 129... 129. Da linha do item ali 2.215 até a linha 133, número 11.742/2002, está repetido todo esse parágrafo está repetido das linhas 143 às linhas 146. Na verdade, tem que excluir da linha 129 até a linha 133. E a sugestão é? Excluir. Excluir o parágrafo que começa na linha 129 e acaba na linha 133. Começa na 128. Começa... Excluir de 129. 129. 215, deliberar sobre. Tá. A partir de 215, né? Isso. Até 133? 133 até o 2002. 2012. Perfeito. Fechou? Tá. Mais alguma? Só isso. Como é importante, né, a leitura, porque sempre nós é que temos que aprovar, e então a ata tem que ser um reflexo de tudo que foi deliberado. Conselheiro João? Nada, senhor. Nada. Conselheiro Isidoro?
participei dessa sessão. Ah, perfeito, está perfeito. Então, aprovada a ata número 03/2016. Item 2, comunicações. Está pautada para o dia 25 de fevereiro, sessão número 9, análise do processo 002165-39.00/15.8, que trata da edição da súmula sobre processo de irregularidade na medição da água da Corção. Conselheiro a relatora Eleonora Martins, conselheiro revisor João Nascimento da Silva. No item 3.2, assuntos gerais. Deliberação sobre a extinção do processo número 002118-39.00/14, dígito 9, conforme encaminhamento número 68/2016 da Secretaria Executiva. Conselheiro, com a palavra, o conselheiro relator João Nascimento da Silva. Senhor presidente, ilustres colegas, o processo 00118-3900/14-9 recebeu a seguinte manifestação deste relator. Considerando que o presente expediente trata de um ofício da empresa Odebrecht Ambiental Uruguaiana, protocolado na GEGS em 22 de julho de 2014, no qual apenas informa que a concessionária decidirá sobre o pedido de revisão ordinária previsto contratualmente, dentro do prazo estipulado no contrato de concessão. Considerando que, à época, o diretor-geral encaminhou o processo às diretorias jurídicas de qualidade de tarifas, as quais não identificaram questões para manifestação. Considerando que, em 19 de janeiro de 2016, a empresa efetivamente protocolou o pedido de revisão ordinária da tarifa e foi aberto novo processo, de número 0000-39.00/16-8, no qual estão sendo feitos os procedimentos necessários para a revisão. Por isto, proponho o arquivamento do presente expediente por perda do objeto. Essa é a proposta. Muito obrigado, conselheiro João Nascimento, relator. Conselheira, acompanha o voto do proponente? Acompanho o voto. Apenas queria deixar uma ressalva para que esse processo fique anexado ao outro processo que foi aberto da revisão tarifária, para que não se perca a informação, embora não haja nada para deliberar neste processo. Perfeito. Acho que... É oportuna observação de Vossa Excelência. Eu quero me integrar a ela. Muito bem. Conselheiro João, mantém. Conselheiro Isidoro. Então, tá bom. Aprovado a proposta de arquivamento do processo, com a sugestão da conselheira Eleonora para pensar o processo que também trata agora especificamente de pedido de revisão ordinária que foi aberto agora em janeiro de 2016. Aprovado. Assuntos gerais. Conselheira Eleonora. Diretor-geral, alguma coisa? Não. Conselheira Eleonora. Apenas tínhamos ficado de encaminhar na sessão de hoje o nome para a Câmara Técnica do Gás na ABAR. Ficamos de encaminhar os nomes na sessão de hoje. Não está na pauta, exatamente, mas é compromisso. Diretor-geral, nós já discutimos. Nilton. Pode ser eu. Agora, eu comentei já em uma outra reunião com o presidente que havia uma... Isso. Bom dia a todos os conselheiros que eu ainda não cumprimentei. Eu até comentei a ideia que seria que eu mesmo fosse o representante, porém, houve uma conversa intermediária em algum momento que eu fiquei sabendo que a doutora Luciana ela estaria interessada e, além disso, ela tem trabalhado nesse assunto durante vários anos já na GERGS. Então, se fosse o caso de deliberar nesse sentido,
poderia também ser a doutora Luciana. Eu estou à disposição caso o Conselho assim entenda, mas o nosso compromisso eu não sei qual era o nosso compromisso é ter um titular e um suplente, né? Eu acho que é bom, isso é importante porque amplia a socialização de um assunto importante, aumenta nosso poder de barganha para buscar aquela negociação no campo administrativo de cumprir a nossa lei. Então, a sugestão é a questão apenas... então, eu colocaria o nome... Eu acho que a minha sugestão é que ficaria os dois. Agora, nós temos que definir aqui, temos que deliberar. Posso ser eu o titular e ela a suplente. Então, a sugestão, o nosso o titular, o Dr. Nilton, e a suplente, a doutora Luciana. E aí, claro, quando um não pode ir, ou quando os dois ou não se podem... o assunto for demasiadamente com foco mais jurídico, aí... Essa sugestão. Tem alguma informação complementar? Aprovamos? Tá bom. Então, aprovado titular o Dr. Nilton e complemento, né, também. E vamos colocar não como titular, mas os dois, mas tem que ser, né? Nós temos que informar como titular e suplente. Então, Dr. Nilton e doutora Luciana. Registra o nome completo na ata e depois a gente faz a correspondência a comunicar. Ok. Mais alguma coisa, conselheiro? Não. Conselheiro João? Presidente, rapidamente. Hoje haverá uma reunião aqui na casa com o presidente da Corsan. Isso. Como eu não poderei estar presente, eu gostaria de sugerir que a casa buscasse, junto ao presidente da Corsan, um encaminhamento que a gente já falou em algumas oportunidades, nós todos aqui já falamos, que é no sentido de encontrar um mecanismo capaz de brecar com a tentativa de alguns municípios de deslocarem as regras da condição de reguladora do serviço da Corsan. Sem maior análise, eu só gostaria de sugerir isso, não é? Sei que Vossa Excelência, a conselheira Leonor, o conselheiro Osório estarão atentos, mas pediria que, em meu nome pessoal, se insistisse nesta ideia de encontrar um mecanismo de barrar aquela iniciativa que, a meu juízo, é ilegal. Tá bom. Será pautada e considerada. Muito obrigado. Conselheiro Isidoro. Eu tenho dois assuntos na pauta de assuntos gerais. A gente aproveitou a presença do secretário ontem, né, e já encaminhamos uma solução da proposta que nasceu desse conselho aqui, de fazer uma reunião com o secretário da CEPLAN, secretário de Obras e a GERGS, para tratar e montar uma estratégia de atuação conjunta em relação ao Procinos. Então, só para colocar esse assunto. E uma outra informação importante que a gente gostaria de socializar a todos, em decorrência daquele, e aí mérito a toda a equipe da casa, mas essencialmente a área da energia elétrica, em decorrência daquela reunião que a gente teve lá, que não vamos repetir, com o secretário da Fazenda, e depois o secretário de Minas e CEPLAN, nós levamos um paper, né, apenas uma fundamentação, mostrando o nosso papel no segmento de energia elétrica e o que repercutiu de multas 2014 e 2015. Aí o secretário Feldes demonstrou muito interesse de levar esse assunto para um debate dos secretários e representação da bancada gaúcha na Câmara e no Senado, de alteração de uma lei federal. E ontem já veio a resposta, que teve muita repercussão positiva, não só repercussão positiva, mas como já uma demanda, provavelmente, que nós teremos que ajudar, fazer uma proposta, um projeto de lei para modificar a lei federal. Esse é um assunto que nasce aqui, principalmente o Senado tem um interesse específico e pontual de acelerar e depois tramitar dentro dos prazos e das formas que o Poder Legislativo Federal permite. Então, esse assunto, eu acho, conselheira, vale a pena comentar, inclusive na reunião da BAR, agora em março, porque isso vai interessar todas as unidades da federação.
A proposta é muito simples, em tese. O desafio é ter conquista, né, de fazer a alteração. É fazer com que o Estado fique, a proposta nossa, com 50% de todas as multas geradas pelas agências reguladoras estaduais que têm convênio com a ANEEL e que são praticadas por essas agências, esses 50% que fique no Estado para reinvestimento da melhoria desse serviço contínuo. Mais ou menos como é feito no Fundo Estadual de Defesa do Consumidor. Então, essa é a proposta, acho que é uma notícia boa. Vamos caminhar agora e articular para contribuir, aí o conselheiro João e todos os demais conselheiros podem nos ajudar, juntamente com o Poder Legislativo, a formatação desse projeto de lei, né, facilitando a vida do nosso representante lá, mas também multiplicando, eu acho que essa informação com os demais estados é importante. Então, isso gostaria de compartilhar, e se nós conquistarmos isso, não é só para o Rio Grande do Sul, mas para todos os estados que têm uma situação similar. Então, é mérito da equipe de todos, então vale a pena registrar. E no demais, né, acho que encerramos a reunião, agradecendo a presença de todos, né, e desejando aí um bom fim de semana. Muito obrigado.